Olá, esse vídeo tem como objetivo fazer um resumo sobre a aula de triggers. Bom, primeiramente, o que nós consideramos como sendo triggers? Triggers, ou gatilhos, são procedimentos feitos PLSQL ou uma outra linguagem que o banco de dados suporte e que eles são executados implicitamente quando uma tabela é modificada ou quando algumas ações são ocorridas definidas pelo usuário ou do próprio banco de dados. Elas são muito parecidas com as stored procedures. O que diferencia as triggers de uma stored procedure é que elas são executadas implicitamente, ok? Enquanto que a stored procedure você executa explicitamente. Você precisa chamar a stored procedure. Já a trigger não. A trigger ela é executada automaticamente, implicitamente, ok? Bom, aqui nós temos alguns elementos das triggers. Então eu tenho aqui uma coluninha de componentes, uma da descrição de cada componente e os valores que nós podemos ter nas triggers, ok? Então eu tenho aqui no tempo. O que é esse tempo aqui? O tempo se refere a quando a trigger dispara em relação ao evento de acionamento, ou seja, eu posso ter o tempo, que é quando antes ou depois, before ou after de ocorrer uma determinada ação, ou o evento, ok? Esse evento de acionamento, o que seria esse evento? Seria exatamente a manipulação da tabela, aquele evento que foi gerado pela manipulação da tabela, tá? Ou que disparou a trigger, aquela tabela que foi acionada e disparou a trigger. Aí nós podemos ter aqui alguns valores. Insert, caso a operação ou o evento seja disparado pela uma operação de inserção. Um update, caso o evento seja de alteração na tabela, de alteração de dados, e o delete, caso a operação seja de exclusão de dados, ok? Bom, o próximo aqui é a abrangência da trigger. Isso indica quantas vezes o corpo da trigger deve ser executado. Nós temos aqui duas opções. Primeiro, de linha. Para isso nós especificamos aqui for each val, para cada linha, ou de instrução. Isso significa o quê? Significa que quando uma trigger for disparada, para quantos registros, ou para quantas linhas ela deve ser executada? Para cada linha, ou sempre, para todos para toda a instrução, no caso aqui é um asterisco. Esse asterisco indica que essa instrução aqui seria o default, o valor padrão. Bom, e o último componente aqui é o corpo da trigger. Esse corpo da trigger é tudo aquilo que você vai colocar e que deve ser executado, as ações, os comandos SQL, tudo isso vai aqui dentro, os ifs, etc., vai tudo aqui dentro desse bloco, do corpo da trigger. Então aqui dentro você pode colocar o bloco PLSQL, ok? Além daqueles momentos ali que nós vimos, nós temos os qualificadores. Bom, esses qualificadores eles só funcionam quando eu estou usando uma trigger de linha, tá? O que significa esses qualificadores?
Então indica que caso eu tenha uma operação de inserção, eu tenho 2 pontos old gerado automaticamente e 2 pontos new gerado automaticamente. Caso a operação seja de inserção, o old vai assumir o valor nulo, ou seja, o antigo vai assumir nulo. Por quê? Ora, porque eu não tinha até então nada, na tabela, então não tem como eu inserir um valor de um antigo, isso não existe. Então só existe um new, um novo. Então 2 pontos new se refere ao valor novo, um novo valor que você está tentando inserir ali na tabela. O delete não existe valor antigo, só nem valor novo. Então o delete você não tem valor novo, só valor antigo. Então, se você está apagando alguma coisa, você não está apagando uma informação nova, você está apagando uma informação que já existe. Tá? E no caso do update, o update ele gera para você 2 pontos old, que ele vai considerar o valor antigo, a operação de alteração de dado, ele vai pegar o valor antigo, e o 2 pontos new ele considera valor novo, um novo valor que você está alterando. Ok? Bom, feita essa breve revisãozinha aqui, vamos para o nosso exemplo daquele exercício que nós fizemos em sala de aula. Bom, o exercício era esse aqui. Faça uma trigger que garanta que uma nova venda não seja cadastrada caso o cliente esteja incluído na tabela de devedores. Deverá ser mostrada uma mensagem de erro informando o ocorrido. Bom, então eu tenho aqui a estrutura que nós usamos para o exercício. Eu tinha uma tabelinha de cliente, uma tabelinha de produto, uma tabela de venda e de item de venda, e aqui uma tabela de devedores. Ok, então o exercício diz o seguinte: caso o cliente esteja cadastrado aqui nessa tabela de devedores, eu tenho que bloquear a venda para ele. Tá? Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que construir uma trigger que verifique se o cliente está cadastrado aqui nessa tabela de devedores. Caso esteja, eu devo bloquear a inclusão aqui na tabela venda. Tá? Então essa é a ideia da trigger que eu tenho que construir. Para adiantar, eu já tenho ela aqui. Então o que nós devemos colocar aqui? Então create or replace trigger, create para criar a trigger, e o or replace serve para especificar que se já existir essa trigger que eu chamei de TRG verifica, se ela já existir, ele vai substituir. Tá? Senão eu teria que dar um create, aí depois se eu fosse tentar criar novamente, eu teria que dar um drop e depois criar. Para que não precise fazer isso, eu já coloco o create or replace. Tá? Bom, qual que vai ser o momento aqui, ó, before, então antes do insert, então before, antes do evento insert na tabela venda. Então eu vou criar uma trigger que ela vai ser disparada quando? Antes do insert na tabela venda. Tá? Essa minha trigger ela vai ser de linha, for each row, para cada linha. Eu coloco aqui dentro do declare variável que eu estou criando aqui. Então esses blocos aqui já correspondem à sintaxe da linguagem PLSQL. Tá? Então dev vai ser do tipo number e eu já estou atribuindo o valor inicial 0 para ela. Begin. Primeiramente, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que verificar se aquele cliente em questão está lá na tabela de devedores. Então eu faço um select contando a quantidade de ocorrências
daquele código de cliente que eu estou tentando inserir lá na tabela de devedores. Então vamos verificar aqui, ó. Aqui na tabela de devedores, ó, eu tenho um cliente já cadastrado com o código 3 e ele deve aqui 2.000. Tá? Esse código 3 aqui é esse cliente aqui, esse último aqui. Então, se eu for cadastrar uma venda para ele, eu não vou poder, né? O sistema não vai poder deixar, o trigger vai ter que bloquear isso. Então, eu vou ter que verificar se esse código aqui, né, esse 3 aqui, aparece uma ou mais vezes. Se aparecer uma ou mais vezes aqui, significa que ele está devendo, então não posso deixar ele comprar. Bom, então eu faço um select count, contando a quantidade de ocorrências, jogando dentro da variável dev. No caso aqui eu tenho uma ocorrência daquele cliente, né, do cliente 3. Então ele vai jogar 1 dentro da variável dev. From devedores where código. Então a condição é que o código, lá da tabela devedores, tem que ser igual a quem. Aí aqui entra o meu qualificador aqui, ó. .new.cliente, .new, opa, não é um insert? É um insert. Então, o que é .new? É o novo cliente que eu quero inserir. Novo cliente que eu quero inserir, aonde? Na tabela venda. Quem que é o cliente da tabela venda? Ora, o cliente da tabela venda é exatamente o cliente que eu tenho que bloquear, né? Então esse cliente aqui, né, seria esse mesmo código aqui, tá? Ok, então voltando aqui para a minha trigger, eu verifico. Então, se a quantidade de clientes que tem aquele código for maior que 0, né, ou seja, se ele deve, né, se ele está lá na tabela de devedores, então o que eu faço? Eu aciono um erro, eu provoco um erro na minha trigger, ó, raise application error. Essa função já é uma função interna própria, com esse código aqui e uma determinada mensagem, uma mensagem que você queira. No caso aqui eu coloquei cliente devedor, venda não autorizada. Aí aqui ele fecha o meu if, né, if, e por fim eu fecho o begin. E aqui ele finaliza, a barrinha finaliza o meu PLSQL. Bom, vamos ver a execução disso aqui. Então, para executar essa trigger aqui, eu chamei ela de ex2.sql e ela está lá dentro de uma pastinha que eu criei. Então, para executar, eu coloco o caminho completo até o meu arquivo, né, que eu chamei aqui de ex2.sql. Tá? Arroba caminho completo até o arquivo.sql. Ok, então mando executar aqui. Ele informou aqui que o gatilho foi criado, tá? Eu vou tentar fazer um insert aqui, ó. Insert into venda, insert into venda balance. Então o primeiro campo da venda aqui é o número da venda, depois o cliente e a data. Então vamos lá. Venda. Vou colocar a venda número 50, vai ser para o cliente 3, né? O cliente que está lá na tabela de devedores. Então não posso deixar. 3 e aqui sysdate. Vou pegar a data atual, a data do sistema. Bom, reparem que aqui ele acusou um erro, ó. Exatamente aquele erro que eu mandei ele criar, né, que eu mandei ele abortar com a seguinte mensagem: cliente devedor, venda não autorizada. Então ele não deixou cadastrar a venda. Okay? Então se eu der lá um select asterisco from venda,
você vai ver que não tem uma venda 50 cadastrada aqui. Tá? Bom, vamos supor que ele tenha regularizado a situação dele. Então eu vou dar um delete from venda, devedores, vou dar um commit. Aí já não tenho mais ele lá na tabela de devedores, ok? Então agora eu devo conseguir cadastrar a minha venda. Olha lá, venda foi cadastrada, uma linha criada. Se eu der um select aqui, asterisco from venda, está lá a minha venda 50, ok? Então os gatilhos, né, os triggers são bastante úteis para várias coisas, né? Um dos motivos, né, que a gente pode usar trigger é justamente esse, né, para fazer uma verificação antes de fazer um cadastro ou impedir que uma ação seja realizada ou fazer uma atualização automática, né? Por exemplo, a baixa de um estoque. Então eu faço a venda de um determinado produto, né, e já quando ocorrer a saída dele lá ou a inclusão dele lá no produto, o produto na venda, eu já vou lá no estoque e retiro a quantidade que foi vendida. Eu também posso fazer uma trigger para isso.